Bom, vamos começar então a Masechet Megillah. O grande Havruta aqui, então não é shiur nenhum, a gente vai lendo junto, vai entendendo a Gemara e Bezrat Hashem, a gente tem a seta de Shumai. Masechet Megillah, como o próprio nome fala, ele trata principalmente de Megillat Esther e todos os assuntos que estão em volta de Purim. Isso é o assunto principal. Mas é uma das Masertot mais, assim, que mais falam de assuntos gerais, vamos dizer assim. No primeiro Perek, já que está falando sobre leitura de Megillah e dias que lê a Megillah, já começa a falar sobre várias outras coisas que também, vários outros tempos que tem também de Agadot Hazal. No primeiro Perek fala muito sobre as histórias e explica muito o que está por trás da história da Megillah. Que muitas vezes a gente lê a Megillah tem muitos sinais, em cada um dos psukim ali tem sinais do que aconteceu, qual era a história por trás, né? Porque a Megillah, quando você lê e só traduz de uma forma literal, parece até um conto de fadas, né? Essa aqui morreu e foi Esther e tal. Só do Machloket da Gemara, de quantos anos tinha Esther, a gente já fica um pouco... às vezes já diz pra gente que a gente não entendeu muito bem o que estava por trás da Megillah. Ramim falam que Esther tinha 74 anos quando casou com Ahasverosh. Isso Ramim. Mas ainda tem algumas opiniões um pouco menos, tem opiniões que são mais. Então, quer dizer, só disso que falam Ramim, a gente já vê que não entendeu exatamente tudo que tem por trás da história da Megillah. E nesse primeiro Perek ele traz muito da história da Megillah, um Perek muito interessante. O segundo Perek tem para quem fala muito sobre o Kriyat Torah em geral, a regra de por que sobem 3, 4, 5, 6, 7, que dia que sobem, quantos, por que sobem cada um desses números. E é uma Gemara que eu particularmente acho que é bem lamdanita, assim, bem boa de estudar. Então vamos lá começar. A gente está no Daf Beit Amud Aleph, na Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte: Megillah nikret beyud Aleph, beyud Beit, beyud Gimel, beyud Alet, betetvav. Lo pachot velo yoter. A Megillah ela pode ser lida no dia 11 de Adar, no dia 12 de Adar, no dia 13, 14 ou 15 de Adar. O que a gente sabe hoje do Luar que a gente tem, Purim ele cai no dia 14, e nas cidades muradas do tempo de Yoshua, ou seja, nas cidades que são muradas, por exemplo, Jerusalém, eles comemoram Purim no dia 15. Agora a Megillah, a Mishnah vem falar pra gente uma regra. Poderia ser lida a Megillah outros dias. 11, 12, 13, também podia ler. Qual o caso? Fala a Gemara o seguinte: Krachin, as cidades grandes, Hamukafin, Chomam e Mot Yoshua ben Nun, que eram cercadas de muralha da época de Yoshua ben Nun, Korin betetvav. Isso aqui é no dia 15 de Adar. Kvarim ve'arot gdolot, as cidades e as cidades grandes, que não são cercadas por muralhas, Korin beyudalet, regra geral, lia no dia 14. Elas, Kvarim makdimim leom aknissá, mas as cidades pequenas, elas antecipavam a leitura para o dia de Knissá. O que quer dizer dia de Knissá? Dias que elas já vinham para as cidades grandes. Feira. Os dias que tinham feira, os dias que tinham Batei Dinim também por causa disso. Os dias que a gente lê na Torá, segunda e quinta. Então, se fala a Gemara o seguinte, Ketzad, como assim? Haliot Dalet Besheni, se o dia 14 cair na segunda-feira, Kvarim Verot Ilot, ok, todo mundo lê no dia 14. Mukafot Romá, Lemachar, as cidades cercadas por muralha, no dia seguinte, no dia 15. Haliot Beshlishio Berevicídio, o dia 14 cair na terça ou na quarta-feira. Então, se o dia 14 for na quarta-feira, as cidades pequenas vão antecipar para o dia que eles vinham para as cidades grandes, que seria no dia 12.
14 é quarta-feira, 13, 12. Farim Makdimim Leom Aknissá. Eles vão antecipar para segunda-feira. Se 14 cair na terça-feira, eles podem ler no dia 13. Se 14 cair na quarta, pode ler no dia 12. Vairot Gdolot Korim Babayom. As cidades grandes ler no dia 14. Mukafot Romale Machar. E as cidades cercadas de muralha no dia 15, no dia seguinte. Hal, se no dia 14 cair Eliot Bachamiti cair na quinta-feira, que Farim Vairot Gdolot Korim Babayom. As cidades grandes, as cidades pequenas, leem na própria quinta-feira, que também é o dia que eles vêm para a feira. O Mukafot Romale Machar. E as cidades cercadas por muralha no dia seguinte, sexta-feira, no dia 15. Agora, Hal Liot Erev Shabbat. Se o dia 14 cair, sexta-feira. Kfarim Makdimim Leom Aknissá. As cidades pequenas vão antecipar para um dia antes, dia 13. Vairot Gdolot Mukafot Romale Machar. E as cidades grandes cercadas por muralhas leem no próprio dia, no Erev Shabbat. Ou seja, as cidades cercadas por muralha, se caísse o Purim deles, dia 15, no Shabbat, liam antes também no Erev Shabbat, e não liam a Megillah no Shabbat. Chaliot be Shabbat, se cair dia 14 no Shabbat. Kfarim ve'arot gelot leom aknissá. Se dia 14 cair no Shabbat, então, tanto as cidades, tanto os Kfarim, as cidades pequenas, quanto as cidades grandes, eles antecipavam para quinta-feira, que é dia 12. As cidades grandes, eles não liam na sexta. Uma vez que já vão antecipa e lê junto com as cidades pequenas. O Mukafot Romá, Machar, o Mukafot Romá, as cidades cercadas, leem no domingo, que seria dia 15. Agora, qual é o caso que vão ler no dia 11? Hal, se cair dia 14, Eliot Achar Shabbat. Se dia 14 cair no domingo. Eles não podem ler depois no dia antes. Então eles vão ler na quinta-feira anterior. Farim Makdimim Leom Aknissá, na quinta-feira anterior, que seria no dia 11. Vairot Gdolim Leom Korim Babayom. As cidades grandes leem no próprio domingo, dia 14. O Mukafot Romale Machar. As cidades cercadas leem no dia seguinte, que é dia 15. Fala, Gamará. Minalan, Megillah, que a gente viu que a Megillah ela pode ser lida até no dia 11, 12 ou 13. Pergunta a Gamará, Minalan, da onde a gente sabe isso? Está escrito um passuco claro na Megillah. Liot osim etom arba'asar lechodesh adar vetom chamisha'asar bo, fazendo no dia 14 e no dia 15. Da onde vem aqui a Mishnah falar que pode ser dia 11, dia 12, dia 13? Fala Gamará, Minalan, da onde? Que debeina lemeimar lekaman, como a gente viu para frente, ou seja, vai ver mais para frente no Daf Dalet. Na Braita, Chachamim rekelu ala kfarim liot makdimim leom aknissá kdei shesapku maim mazon leachayem shebakrachim. Chachamim, eles facilitaram para as cidades pequenas para lerem no dia que eles vinham para a feira, para que eles no dia 14 eles fiquem livres para poder trazer comidas e bebidas para o próprio Purim. Anan fala Gumarach Kamrinan. Não, a pergunta não é da onde a gente sabe. Mikdi Kulon Sheknes Agdolá Takninu. A gente sabe que Purim, quem fez o decreto de Purim? O próprio Sheknes Agdolá. O próprio Sheknes Agdolá que fizeram a Takaná de Purim. Dei Salkadata Sheknes Agdolá e o Dalet Vetevav Takun. Se a gente falasse que a Sheknes Agdolá só falou 14 e 15, então não poderia vir um Beidin depois e falar pode ser lido no 11, 12 e 13. Então, se a gente tem isso que Ramim falaram que pode ser lido no dia 11, 12 e 13 também, a gente entende daqui que o próprio Anshe Knesset Agdolá, quando decretou que era dia 14 e 15, já decretou que podia ser lido dia 11, 12 e 13 também. Não podia vir Atur Abanan, Veakri Takanta, Detakina, Anshe Knesset Agdolá, viriam Chachamim depois e anulariam e falariam que pode ser lido 11, 12 e 13? Veatna na Mishnah fala em Betakdin Yachol Levater Devrei Bini Chaveró ela Imken Gadol Mimeno Bechokmah Binyan. O Bedin só pode anular o que o outro falou se ele for maior que ele em Chokhmah ou em número. E Anshe Knesset Agdolá não tem nenhum maior que eles. Depois de Anshe Knesset Agdolá. Desculpa, já que é o Havruta, só vou chamar atenção numa coisa que ele está falando. Então, aqui a Gemara está colocando uma estrutura básica do que o Talmud ele se estrutura, que sempre as gerações anteriores elas têm mais força de decretar, ou decretos que elas implementaram, têm mais força do que gerações posteriores. E aqui a Gemara nossa ela coloca uma máxima de que um tribunal
não pode demover, não pode anular, balançar um decreto que foi feito por um tribunal anterior, mais antigo, precedente, a não ser que ele seja maior do que este em sabedoria e número. Então isso é uma máxima. E quem avalia? Os próprios Chachamim, quer dizer, boa pergunta, quem é o, né, avalia quem que é o... Hoje eles consideram que não tem. Hoje a gente Porque tem 10 dias de Yom Tov na Golá. Eles não podem acabar anulando, mesmo que a gente sabe os dias corretos. Antigamente não sabia. Então acho que isso é uma máxima importante que Muita é... gente reclama disso. Eu não reclamo, não. De repente ser empresários, não é? É bom para alguns, né? Não, achei que nessa Gdolá ele foi... eram 120 Chachamim no final de Galut Bavel, início do segundo Beit HaMikdash. Instituídos por Ezra. Os primeiros que foram Hagai, Zechará e Malachi, né? Perfeito. Os dos últimos Neviim que participaram também de Anshe Knesset Gdolá. Perdi esses dias. Bechokhmah ou Beminyan tem algumas explicações que falam que Chokhmah, estou vendo aqui nas notes aqui, que o Rambam e o Rabbi Ovadia Bartenur, eles falam que Chokhmah é que o Rosh Beidin do último tem que ser maior em Chokhmah do que o Rosh Beidin do primeiro. E Beminyan, o Ravad fala que é em idade. O Rosh Beidin tem que ser também mais velho do que o Rosh Beidin do último para ter mais experiência e não entender, olhar um todo. Isso aqui é a opinião de Ravad. Ou, falou Rabbi Ovadia Bartenura, fala que é mais Chachamim do que no outro. Mais Chachamim do que no outro. Número mesmo, de pessoas. Então, até isso tem assim, a discussão de qual é o parâmetro. O que quer dizer Chokhmah e Minyan? Mas o fato é que a gente sabe que depois de Anshe Knesset Gdolá não teve nenhum Beidin tão grande, nem em Chokhmah, nem em Minyan. Então, se a gente fala que foi feito depois essa tacaná de poder ler a Megillah no 11, 12, 13, aí a gente não tem como, porque foi Anshe Knesset Gdolá que decretaram Purim. O próprio Mordecai fez parte de Anshe Knesset Gdolá. Eles escreveram a Megillah. E a Megillah está escrito 15 e 14. Exato, escrito 14 ou 15. Então como é que pode ser que... Então tem que ser que de Anshe Knesset Gdolá já veio essa facilidade para as cidades pequenas fazerem no dia 11, 12 e 13 também, porque senão não faz sentido liberar depois. Essa é a pergunta. Ela pshita kulo Anshe Knesset Gdolá takino ei Jeramiza. Então é óbvio que Anshe Knesset Gdolá que fez esse tacaná também, que pode ser lido 11, 12 e 13. Tá bom, pergunta Gemara, onde está a dica para isso? Onde eles colocaram um remes, uma dica para isso? Amarav, Shemen Barab, Amarav Yochanan, Amar Krat, é escrito no Pasuk em Megillat Esther, Lekayem etemei Purim aele bismaneihem. Para a gente cumprir esses dias de Purim, bismaneihem. Não está escrito bismanam, bismaneihem quer dizer que são muitos dias. Zmanim arbet aqui no Teknulaim. Eles fizeram muitos dias. Nos seus dias, muitos dias, e não só 2 dias. Por quê? Fala Gemara, Haim Baile Legufa. Nos seus muitos dias, 14 e 15. Não, Imken Lema Krasman, mas Zmaneihem. Zmanim Tuva, por que Zmaneihem? Muitos dias. Veakat Mi Baile Zmanoshel Zé, Lok Pismanoshel Zé. Fala Gemara, mesmo assim, mesmo que a gente está falando, está numa linguagem de plural, ainda tem que explicar por que as cidades cercadas, então, também não tem mais dias. Porque as cidades que a gente falou que não são cercadas, aí você tem cidade grande, cidade pequena tem até o dia 11, pode ler 11, 12, 13, 14. Por que as cidades muradas também não tem mais dias? Fala Gemara, Ken Lemakraz Manam, mais Maneihem. Se você quiser falar que está escrito os Maneihem porque são os 2 que tem que ter o mesmo, então deveria ter escrito os Manam, no tempo deles. Porque está escrito Zmaneihem, Shmaminakulhu. Aí daqui a gente aprende tudo isso. Porque Zmaneihem é o plural do plural, vamos dizer assim. Os tempos deles. Então a gente aprende tudo isso. Ou seja, que eles podem ter mais do que um dia, não só 14 e 15.
e 11, 12, 13, 14. Fala Gmará, Emas Manim Tuva, Não só 14, como 11, 12, 13. Exato. não só o 14, como 11, 12, 13 também. Fala Gmará, então, por que não pode ser antes? Por que só 11, 12, 13? Se você está falando que pode ser muitos dias, tá, bota o dia 10, por exemplo. Reparou no 11, 12, 13. Zmaneihem dume de zmanam. O tempo que eles aumentaram foi igual ao tempo que já era. Mas manam trei, avzmaneihem trei. Você tem 14 e 15, então eles também aumentaram mais 2. Qual 2 aqui? Se fosse 2 dias seria 13 e 12. E tem o 11 também. Zmanam seriam 2 dias. Zmaneihem, mas no final das contas é 2. A Gemara vai explicar. Veima 3 salutreiser. Fala Gemara, então por que não foi... Você quer aumentar 2 dias? Fala 16, 17. Por que falar 12, 13? Joga pra frente. Fala Gemara, que é de Amar Avishmoy Baritzchak, como falou Avishmoy Baritzchak, Yud Gimel de Adar, Zman Keila Lakoli. A primeira resposta é, como falou Rav Shmuel Bar Yitzchak, no dia 13 todo mundo já se reuniu. Para quê? Para guerra. A Migrá já contou isso. Dia 13 todo mundo já se reuniu para se defender. Dia 14 eles comemoraram. Em Shushan, dia 14 se reuniram também. Dia 15 comemoraram. Fala Gmará, Achanami 13, Yud Gimel, Zman Keila Lakoli, Lotzarech Larabu. Então nem precisa falar o 13. Porque o 13 já teve um milagre. Que foi a guerra. Então, os dois a mais é o 12 e o 11. Veima Shitzer Veshifzer. Fala Gmará, então por que não é 16, 17? Veloy Avor Ktiv. Desculpa, antes a pergunta foi Veima 3, Serve 3. Por que não é o 12 e 13? Não é o 12 e 13, porque o 13 já é o dia que já se reuniram. E foi o 12 e 11. O que eles colocaram a mais com essa palavra? Bismaneihem é o 12 e 11. Então fala que foi o 16 e o 17. Fala que foi pra frente, não pra trás. Fala que está escrito no Passuk, que muve, que blue, Yehudim, etc. Não vai passar. Não passa do dia 15. Bom, isso é para quem explica que a gente aprende que pode ler em outros dias dessa palavra Bismaneihem. Mas Rabbi Shmuel bar Nachman, ele fala de outro lugar. Está escrito no Passuk, Kayamim asher nachu baem Yehudim. Como esses dias que os Yehudim descansaram dos seus inimigos. Quais foram os dias que eles descansaram? 14 e 15. 14 nas cidades que não foram Shushan e 15 nas cidades que foram Shushan. Yamim são 2. Kayamim. Como esses dias, além desses 2, como esses dias, tem mais 2 dias que é Yud Aleph, Yud Beit. Fala que é a mesma coisa, vem matéria, vamos falar que é 12 e 13, porque é 11 e 12. Amaroshma parece que Yud Gimel, Zman Keila Lakoli, Lotzarech Larabui. Yud Gimel já é o dia que todo mundo se organizou, se reuniu para guerra, etc. Não precisa nem precisa incluir esse. Vem Mashitz Rabishir, vamos falar que é 16, 17, Veloy Avor Ktiv. Então está escrito Veloy Avor. A Gemara vai trazer 2 Amoraim que falaram outras fontes para isso que a Mishnah falou, que pode ser lida em 11 e 12. Rabbi Shmuel bar Nachmani, desculpa, a Gemara trouxe 2 fontes. Falou Bismaneihem e falou Kayamim. Agora a Gemara, geralmente ela sempre faz essa jogada de um para o outro. Esse que falou Bismaneihem, por que não falou Kayamim? Esse falou Kayamim, por que não falou Bismaneihem? É uma estrutura muito recorrente no Talmud. Quando 2 Hakamim falam opiniões baseadas em Psukim, a Gemara pergunta... Foi tão boa, você não falou isso. Exatamente. Se tem esses dois ganchos na literatura da Torá, por que você não usou esse gancho para aprender igual o seu colega? E o seu colega pergunta por que você não aprendeu igual o seu colega. Quer dizer, se você tem uma estrutura nos Psukim que te ensinam isso, por que você decidiu por A e não por B?
isso é perguntado para o A, e para o B você pergunta por que você escolheu o B e não o A. E é mais ou menos isso que a Gemara vai apontar. Rabi Shmuel bar Nachmani mai tamalo amar mi bismanehem. Rabi Shmuel bar Nachmani que falou kayamim. Por que ele não aprendeu no bismanehem? Zmanam, zmanehem, lo mashmalei. Ele não fez essa drachá de zmanam, zmanehem como três coisas diferentes. Então ele não recebeu essa drachá. Para ele, zmanam, zmanehem. Rav Shemen Baraba que falou bismanehem. Mai tamalo amar mi kayamim. Por que ele não aprendeu de kayamim assim como Rabi Shmuel bar Nachmani? Desculpa, vamos lá. Amalach, Auledorot Dichtiv. Isso que está escrito, Kayamim, como esses dias que eles descansaram dos inimigos, vocês vão fazer, é para as próximas gerações. E não para você aprender que pode ser também 11 e 12. Bom, quer dizer, dizendo que o Purim vai ser repetido para próximas gerações. Zaku Baruch. Zmanehem tem um sentido de mais de dois. E a mim não tem esse sentido de mais de dois. Kayamim, né? Vários dias. Kayamim já Não, tem- Yamim já são os dias. Kayamim, ele falou, olha, Como se fosse mais de dois. como esses 2 dias que Já vocês... existem, Aí você vai ter mais soma um. mais dois. Mais dois. Né? E aí, só que aí vai dar 4, a gente tem 5. E o quinto é o 13, que já era um dia. Já era o já- dia por si só. Bom, acabamos aqui um Amud. A gente vai avançando a cada semana. Bezrat Hashem. Grois